Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre matemática financeira. Hoje vamos conhecer um pouco sobre juros compostos. Os juros compostos, ele é importante no estudo, no nosso dia a dia, pois mostra o valor do dinheiro. Para quem tem dinheiro poupado, o desafio é manter o valor dessa economia. E para quem toma um valor emprestado, precisa compensar aquele que empresta o dinheiro. Isso quer dizer que o valor do dinheiro hoje é diferente do valor do dinheiro a qualquer outro tempo. Isso que nós iremos estudar com os juros compostos. A matemática financeira é muito importante, pois ela fornece métodos e técnicas que permitem o cálculo das perdas e dos ganhos do dinheiro ao longo do tempo. Para estudar como funcionam os juros compostos em matemática financeira, nós precisamos conhecer alguns conceitos. Primeiro conceito, capital ou principal, que representamos pela letra C. Ele é o valor negociado em uma transação financeira, seja ela de aplicação ou de empréstimo. Aqui temos um exemplo. Um senhor aplicou R$2.000 em uma caderneta de poupança. Este valor R$2.000 foi o valor aplicado, o nosso capital ou principal. Os juros, representado por J, é a remuneração do capital ou principal, o valor que será remunerado esse capital. Então, como exemplo, temos o comerciante deverá pagar R$20 de juros. Outra grandeza importante é o montante, representado pela letra M. O montante nos dá o valor composto pelo principal acrescido de juros. Para calcular os nossos juros, nós precisamos usar uma taxa em porcentagem. Essa taxa de juros, ela é representada pela letra I. Ela é remuneração do capital expressa em porcentagem. Quando dizemos o capital aplicado rendeu 5% ao mês, estamos nos referindo à taxa de juros do rendimento. Já o período de capitalização N refere-se ao período de tempo que os juros serão calculados. Por exemplo, a dívida deve ser paga em 3 meses. Agora, para falar sobre juros compostos, vamos ver alguns tipos de juros. Primeiro, vou mostrar os juros simples, que são juros calculados somente sobre o principal. Os juros compostos é interessante, pois as instituições financeiras, empréstimos a bancos, financiamentos, são calculados utilizando os juros compostos. Vamos aos juros simples. Os juros correspondentes a cada um dos períodos serão sempre calculados sobre a quantia inicial. Por exemplo, um senhor aplicou R$1.000 em um banco pelo período de 3 meses. Ao final do trimestre, ele receberá do banco R$1.000 que aplicou. Além disso, ao final de cada mês, receberá do banco 2% de juros simples, correspondentes à remuneração do investimento. Então, nesse problema, o senhor ele receberá R$1.000 do banco e a porcentagem e a taxa de juros de 2%, ela será calculada sempre sobre o principal, o capital inicial, pois o banco aí está remunerando com os juros simples. Vamos ao primeiro mês. No primeiro mês, ele aplicou R$1.000 e teve uma remuneração de 2% de juros simples. Esses 2%, ele refere-se ao R$1.000, eu fazendo esse cálculo, 1.000 vezes 2%, ou seja, 1.000 vezes 0,02, o 2%, então, eu preciso transformar ele para a forma decimal, dividindo por 100. Então, eu tenho 2 dividido por 100, eu desloco a vírgula no algarismo 2, 2 casas decimais à esquerda. Então, eu fico com 0,02. 1.000 vezes 0,02 igual a R$20. Já no segundo mês, o banco irá remunerar 2% novamente no principal. Então, temos no segundo mês R$1.000 vezes 0,02 igual a R$20. No terceiro mês, novamente, a remuneração recairá sobre o principal, R$1.000. Então, temos R$1.000 vezes 0,02. Assim, temos o valor de R$20 de juros.
Depois de 3 meses, então, o banco deverá ter pago a esse senhor R$ 60 de juros, além de devolver os R$ 1.000 referentes ao principal do investimento. Podemos então dizer que nesse caso os juros ele será igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o período em que o capital foi investido. Então este foi um cálculo para juros simples, onde esse senhor aplicando R$ 1.000, ele obteria os juros de R$ 60. Agora vamos a um cálculo de juros compostos. Em juros compostos, a incidência de juros ocorre sobre os juros. Isso quer dizer que um valor aplicado, ele renderá uma certa quantia, os nossos juros, e este juros será acrescido para que no próximo mês o principal com juros também renda aí um determinado valor. Agora vamos ver então um problema utilizando juros compostos. Iremos aplicar o cálculo sobre o mesmo problema anterior. Temos aqui na primeira linha, no primeiro mês, R$ 1.000, que foi o valor aplicado pelo senhor a uma taxa de juros de 2%. Para o primeiro mês, temos R$ 1.000 vezes 0,2 com os juros de R$ 20. O montante, então, será o capital mais juros, R$ 1.020. Como estamos trabalhando com juros compostos, o segundo mês, então, o nosso capital será de R$ 1.020, que foi o montante do mês anterior. Esse R$ 1.020 é que eu irei aplicar com a taxa de juros para obter um novo montante. Então temos R$ 1.020 vezes 0,02, obtendo um juros então de R$ 20,40. O montante após a aplicação no segundo mês agora é de R$ 1.040,40. Já no terceiro mês eu vou aplicar estes R$ 1.040,40 para rendimento nesta aplicação. R$ 1.040,40 vezes 0,2 resulta num juros de R$ 20,81. Então o montante no terceiro mês será de R$ 1.061,21. Depois de 3 meses, então, o montante gerado será de R$ 1.061,21. Neste problema, nos juros compostos, nós podemos relacionar este cálculo com a seguinte fórmula: montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. Veja que nesse cálculo o período agora não multiplica as nossas variáveis, mas ele vai como um expoente elevado ali onde temos o parênteses e mais I. Vamos resolver agora este problema utilizando diretamente a fórmula. Então temos os dados capital R$ 1.000, I 0,02 e N igual a 3, que é o nosso período. Na primeira linha temos o montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Então eu vou substituir as minhas variáveis pelos valores do problema. Na segunda linha temos montante é igual ao capital R$ 1.000 vezes 1 mais I, que equivale a 0,02, elevado ao N, período, que é igual a 3. Então eu vou escrever montante é igual a 1.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,02, fecha parênteses, elevado à terceira. Na terceira linha, nós vamos fazer o cálculo da soma que está entre parênteses para eliminar o parênteses. Na terceira linha temos montante é igual a 1.000 vezes 1,02, a soma de 1 mais 0,02, elevado à terceira. Na quarta linha, nós vamos fazer a multiplicação do 1,02 elevado à terceira, resultando então numa multiplicação do valor 1,02 3 vezes. Então, na quarta linha nós temos montante é igual a 1.000 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Na quinta linha, teremos o resultado da multiplicação. Então, vamos escrever montante é igual a 1.000 vezes 1,06121, que é a multiplicação dos valores 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Na sexta linha, temos a multiplicação final 1.000 vezes
0,6121, resultando em R$ 1.061,21. Esse é o nosso montante após o terceiro mês em juros compostos. Vocês viram que o valor difere um pouco do juros simples. E no juros simples nós tivemos um montante de R$ 1.060. Vocês podem questionar, falar, mas o valor, a diferença foi muito pequena, né? Ali nós temos R$ 1,21 de diferença dos juros simples ou compostos, entre os juros simples e compostos. Só que essa diferença ela aumenta conforme o período, pois o período ele entra como um expoente na fórmula. Então, nós vamos, no próximo problema, fazer um comparativo entre os juros simples e juros compostos. Aqui nós temos também um empréstimo feito por um comerciante, em que nós temos um comerciante contraiu uma dívida de R$ 1.000 para pagamento em 12 meses a uma taxa de 10% ao mês. Então nós temos o valor de R$ 1.000, o capital, ele foi aplicado por um período de 12 meses a uma taxa de 10% ao mês, uma taxa que normalmente é aplicada aí. Como dados nós temos o capital R$ 1.000 e que equivale a 10% dividido por 100, nós temos 0,1. E o N igual a 12, que é o nosso período. Temos então na parte central o cálculo, onde temos o N, na segunda coluna os juros simples, com a forma montante é igual a capital, 1 mais I vezes N, e na última coluna os juros compostos, M é igual a capital, 1 mais I elevado a N. Vamos verificar como ocorre a evolução desse dinheiro no tempo. Para isto que a matemática financeira é importante. Ela pode nos dizer como este valor está evoluindo no tempo. Então, no tempo zero, na data zero, onde foi feito o empréstimo, nós temos a juros simples um montante de R$ 1.000 e a juros compostos também um montante de R$ 1.000 para pagamento. Já no segundo mês, nós temos R$ 1.200 a juros simples, calculando o montante é igual a 1.000, que é o nosso capital, vezes 1 mais I com a taxa de 0,1, vezes N, o N nesse caso igual a 2. Então nós temos o valor de R$ 1.200. Já nos juros compostos, quando colocamos N igual a 2, na fórmula nós temos o montante igual a R$ 1.210. Então nós já temos uma pequena diferença no segundo mês. Isso vai evoluindo, vamos ver como isso fica no final dos 12 meses. Então, no final de 12 meses, nós temos a juros simples um montante de R$ 2.200 para pagamento, enquanto que a juros compostos nós temos um montante de R$ 3.138,43. Então, a diferença cresceu bastante aí no cálculo de juros simples e juros compostos. Aqui nós podemos ver um comparativo utilizando um gráfico. Então nós temos o período na horizontal, onde temos a cada mês o valor correspondente na nossa vertical, com o montante. Nós vemos que para o primeiro mês nós temos os dois valores ainda coincidindo, mas conforme o dinheiro vai evoluindo aí no período, os juros simples eles crescem linearmente, enquanto que a juros compostos nós temos uma curva ascendente, representando uma exponencial nessa situação. Isso quer dizer que para períodos muito longos, essa curva tende a um crescimento, distanciando muito mais da nossa reta de juros simples. Vamos agora a um exemplo utilizando juros compostos. Neste problema, temos a seguinte situação. Você investiu pelo período de 3 meses R$ 12.000 numa aplicação financeira que oferece juros de 1% ao mês. Quanto você receberá de remuneração após 3 meses? Quanto renderá de juros? Então, nessa situação, eu preciso calcular quanto este valor investido renderá após um certo período, utilizando aí uma taxa de 1% ao mês. Para cálculo, então, deste valor usando juros compostos, eu vou relacionar primeiramente os dados.
Temos o capital de R$12.000, uma taxa de juros de 1%, dividido por 100, nós temos 0,01. E N, que é o período de 3 meses, então o período 3. É muito importante no cálculo de juros nós verificarmos as unidades em que estão sendo utilizadas o período e a taxa de juros. No caso, nós temos um período que ele está sendo calculado em meses e uma taxa de juros também ao mês. Então, sempre essa taxa de juros e o período, eles devem coincidir. Caso não coincidam, existem regras para que você transforme isso. Então, utilizando o mesmo período aí. Então, agora vamos ao cálculo do montante. Vamos utilizar a fórmula. Na primeira linha, montante é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. Na segunda linha, vamos substituir os valores. Montante vai ser igual a 12.000, que é o nosso capital, vezes 1 mais I, 0,01, que é a nossa taxa de juros, elevado ao período N, que equivale a 3. Vamos resolver, então, a soma entre parênteses, 1 mais 0,01. Na terceira linha temos montante é igual a 12.000 vezes 1,01 elevado à terceira. Na quarta linha, vamos fazer a multiplicação do expoente elevado a 3. Vamos fazer a multiplicação do valor elevado ao expoente 3. Montante é igual a 12.000 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. Essa multiplicação sucessiva, então, resulta no valor 1,030301. Este valor, então, multiplica o meu capital 12.000. Na sexta linha, temos o resultado desta multiplicação, R$ 12.363,61. Esse é o montante total que você irá receber após os 3 meses. Agora, quanto renderá de juros? O rendimento de juros, então, pode ser feito utilizando a fórmula montante é igual a capital mais juros. Para saber o valor dos juros, nós devemos isolar os juros. Então, J será igual ao montante, o capital que soma os juros, ele vai passar para o outro lado, então eu desloco ele para a esquerda, montante menos capital. Os juros, então, será de 12.363,61 menos 12.000. Nós temos os juros equivalentes a R$ 363,61. Esta foi mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre matemática financeira, falando de juros compostos.